Aleluia, 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 aleluia. Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor. E vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos recolhamos num tempo de silêncio e no íntimo do nosso coração, rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos auxilie e nos ajude a compreender essa palavra, que esta palavra seja para nós fonte de salvação. Supliquemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, caminhamos com Jesus este ano pelo Evangelho de Mateus e hoje nós estamos no capítulo 5 de Mateus. No Evangelho de Mateus, os capítulos 5, 6 e 7 são 3 capítulos do longo discurso de Jesus, o chamado Sermão da Montanha. Ali, Jesus ensina praticamente, esses 3 capítulos são uma espécie de manual do discípulo que começou a seguir Jesus. Uma primeira cartilha. Eu até recomendaria nesta semana que os irmãos e irmãs se ocupassem a ler e reler muitas vezes o capítulo 5 de Mateus, a primeira parte deste Sermão da Montanha. Domingo passado seria a primeira parte, que são as bem-aventuranças, mas nós tivemos a festa da apresentação do Senhor, e hoje já estamos lá dentro do sermão, capítulo 5, versículos 13 a 16. Vamos lá? Tomem. Esse Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças e prolonga depois detalhando como é que essas bem-aventuranças se dão de forma concreta na vida da gente. A primeira das bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente poderia seguramente entender que aqui nesse texto chama-nos a essa pobreza do espírito, dando-nos 2 dicas absolutamente práticas, extremamente óbvias para o nosso cotidiano. Mas tem um problema.
quando tratamos de tema muito rotineiro, muito óbvio, sobretudo temas da Sagrada Escritura de fala de coisa muito cotidiana, a gente começa a levar em consideração um risco, achar que é simples, é fácil, é suposto já. Não, isso aí é tranquilo. Isso aí para a gente resolvemos rapidamente. Dois temas que, na verdade, vão se prolongar ao longo do Evangelho todo. Vamos lá? Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. Imagine a cena. Jesus está em cima de um monte, sentado, os discípulos estão bem perto dele e uma numerosa multidão ao redor do monte e da planície ouvindo. E Jesus ensina. Vamos. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. No ambiente do povo da Bíblia, tem uma expressão chamada, expressão bonita, poética, aliança de sal. Na amizade, no afeto, no matrimônio, na fé, fora do ambiente dos negócios, se usa, quando precisa de um pacto forte entre duas pessoas ou numa família, diz, vamos fazer uma aliança de sal. O que é a aliança de sal? O sal serve para duas coisas. Primeiro, para dar sabor. Na verdade, não dá o sabor. O sal realça o sabor das coisas. Não é isso? A linguagem correta. Ele não dá sabor, ele realça. E o sal ajuda a conservar um alimento que é bom. Então, a aliança de sal é dar-me ou dar-nos mutuamente uns para os outros, para que possamos realçar o sabor na vida de cada uma e cada um. Imagine. A minha missão na sua vida, a sua missão na vida da sua família é realçar o sabor. E, não se esqueça, conservar, fazer durar o que em você é bom. A aliança de sal é dizer, pai, você está perdendo demais a paciência. Bem, você está perdendo demais a paciência. Eu quero fazer durar em você o que é bom. Você aceita que eu ajude você? Não se esqueça que a carne, para ser salgada, ela precisa ser fatiada. Eu disse que é uma linguagem tão simples que a gente parece que já está suposto e esquece de levar as últimas consequências. Tá bom, Benzinho, então eu vou ter que dar uns cortes em você para fazer penetrar o sal em você, para você conservar o que tem de bom. É a disciplina. É o método de convivência que supõe aceitar e permitir que o outro interfira em mim, na minha estrutura. Mas, todo mundo aqui já viu aquele forno de pizzaria, forno a lenha da pizzaria. Os fornos, na língua portuguesa, no plural, forno é fornos, né? Mas não dou conta de ser tão rigoroso na linguagem. O forno, na terra de Jesus, a cultura de fazer o pão é muito grande. Há uma escassez de madeira para semideserto e deserto. Não acha lenha aqui e ali. Então, as pessoas precisariam ter também um pacto de ajuda mútua. Faziam-se, até hoje, muitas tribos e comunidades em Israel, mesmo na Grécia, na Europa do leste então nem se fala, você anda nas vilas e encontra naqueles becos um forno enorme, em que todo mundo da vila vem e trabalha junto para ter lenha, para cuidar do forno,
fazem um mutirão, cada um com a sua massa, aquece o forno e depois todo mundo aproveita o calor e assa ao mesmo tempo no forno. E para o forno, em regiões frias nós estamos falando, para o forno conservar o calor, há uma prática muito curiosa. Pegar nas cavernas das montanhas rochosas de sal, pegar blocos do tipo tijolo grande de sal e revestir o forno por dentro com aqueles blocos de rocha de sal. Isso ajuda a reter o calor fortemente, mas ajuda fortemente a realçar o sabor do pão. Quando troca o bloco de sal no forno, todo mundo quer comprar os primeiros pães e as primeiras coisas que são assadas lá. Por quê? Porque aquelas fagulhas de sal que tem na rocha, ao esquentar, ir em alta temperatura, elas espirram e salpicam os pães, dá um sabor danado, encheu a boca d'água, né? Pensa num trem bom. Então, passa um tempo, usa muito aquele forno e aquela rocha, de tanto ser levada a fortíssimas temperaturas, aquela rocha, o sal tem processos químicos e físicos com alta temperatura, perde o sabor. Tem que tirar aquelas pedras de sal e todo mundo, branquíssimo por causa da alta temperatura, todo mundo acha um desperdício jogar fora, mas perdeu o sabor. O que eles fazem? Pega aquelas rochas, como geralmente os caminhos pedregosos, de solo semi-argiloso e areia. Então se usa colocar aquelas pedras nos buracos do caminho para nivelar, porque é carregando carga no ombro ou no jumento, para levar a farinha, o azeite, para levar depois os cestos gigantes de pães para a vila para vender. Então, explicado isso, vamos entender agora, porque na nossa linguagem aqui dos goianos, a gente nunca viu um sal lá em casa perder o sabor, e dizer, esse sal está sem sal, jogou fora. Não é? Aí a gente escuta falar que o sal perde o sabor, com que salgaremos, não serve mais para nada, senão para ser jogado fora. Parece que Jesus está fora da realidade do Goiás, porque aqui no Goiás a gente não joga sal fora. Não é? Então, compreendido o sentido que Jesus está dando, que o sal que perdeu o gosto é aquele das rochas do forno, e joga fora, e todo mundo vai e volta pelo caminho, e fica um caminho lindo, branquinho, que até de noite você percorre. Mas aqui vem as consequências. Vós sois o sal da terra. Você foi colocado no mundo para ser sal do mundo. Se você perdeu o sabor, você não presta para mais nada, senão para ser jogado fora. E eu vou te falar uma coisa muito doída, porque se você está sofrendo com as pessoas pisando em você, você vai sofrer um pouquinho mais com o que eu vou te falar agora. Se as pessoas estão pisando em você, é porque você perdeu o sabor. Cuide de você. Não xingue as pessoas. Corra, se cuide, porque você perdeu a qualidade. Pesado isso, né? Porque quando alguém está pisando na gente, alguém diz isso, aí aumenta a dor da gente. Mas o problema é, se o sal se tornou insosso, não serve para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado. Se estão te pisando, cuide-se. Corra para recuperar e resgatar o seu sabor. Você foi colocada no mundo por Deus para dar sabor ao mundo, para conservar o mundo. As pessoas que convivem com você não estão na sua vida para pisar em você. Você é dom de Deus na vida delas para tornar a vida delas saborosas. Saborosa. A vida saborosa. A vida saborosa não necessariamente numa linguagem tão lasciva e erótica e pornográfica como a de hoje, saboroso é diferente de gostoso.
É bom fazer essa distinção. Porque o gostoso na cultura nossa é o gostoso de uma linguagem erótica, pornográfica, e o gostoso da alimentação pouco saudável. A batata frita e tudo aquilo que engorda, adoece e torna todo mundo enfermo. O saboroso aqui tem a ver com garantir que prolongue em você o que você tem de bom. O alimento gostoso de hoje, até o saboroso que a meninada conhece e consome, é o alimento que destrói a saúde. A obesidade no mundo infantil e mesmo no meio dos pobres hoje é um índice gravíssimo. A pressão alta nem se fala. Então, ser sal e ser que mais? Vamos lá. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre o monte. Vai. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Quase todas as grandes religiões no mundo, as religiões antigas, elas usam uma expressão muito próxima do que Jesus acabou de falar. Que a religião possibilita um caminho de iluminação. Isso é uma expressão muito comum no cristianismo, muito comum no budismo. O caminho da iluminação. Você, com a prática religiosa, você entra num processo de iluminação. Jesus diz que você veio a esse mundo para ser luz, para iluminar. Cuidado, porque ser luz, na mesma medida do sal, ser luz tem uma regra delicadíssima. Duas regras. A luz melhor é aquela que a gente nem a vê. Quem sofre com um pouquinho de fragilidade na visão ou grave e tem fotofobia, olhar aqui para frente, essa luz incomoda demais, porque o ideal é que ela clareie, mas ela mesma não apareça. É diferente de deslumbre, é diferente de ser luz do mundo, de estar no Facebook. É muito diferente. Nas redes sociais, bombando. Ser luz é um elemento que compõe um recurso para a vida, que clareia, facilita a gente nas lidas, ajuda a gente a ver os obstáculos, a água para não escorregar, a pedra para não tropeçar. Ser luz, portanto, é diferente de ter, vou usar uma expressão extravagante. Não saia da igreja com complexo de lustre. Não saia da igreja dizendo que Jesus bombou hoje, pedindo a você para ser luz, e que você sai daqui com complexo de candelabro. Todo mundo olha. Sabe quando as pessoas ficam na sua casa mais olhando para a beleza do candelabro do que olhando para você, ou para a agradabilidade da sua casa? Então, a luz não puxa o olhar nosso para ela. Ela não existe para ela. Ela se consome, tanto quanto o sal, se consome e tem uma regra pavorosa por trás dessas duas sentenças. Ser sal e ser luz. São duas realidades objetuais que quem faz uso do sal e da luz é que decide quando, como e a quantidade. Minha gente, isso aqui para a dimensão espiritual tem consequências dramáticas. Quando Jesus diz para mim e para você que nós devemos ser sal e luz, está dizendo, você não decide a dosagem, você não decide a hora,
ser sal e luz são regras que não vêm da própria luz e nem do sal. Sal demais estraga o alimento e adoece a gente. Luz demais cega, irrita, causa desconforto. Então, ser sal e luz, primeiro, supõe uma coisa extremamente desconfortável. A mão do dono da casa, a mão da cozinheira, decidindo a porção e que hora temperar. Isso é importantíssimo. Isso supõe uma coisa que as religiões de hoje não sabem dar. Liberdade interior. Para permitir que Deus decida a dosagem que você dará em cada dia e em cada situação, para dar sabor, para fazer durar e para clarear a vida dos outros. Esse texto é muito curioso, que as pessoas às vezes na porta da igreja dizem assim para mim, o Enio chega e fala, o senhor já viu o tamanho do evangelho? Quando é pequenininho, o senhor já viu o tamanho do evangelho? Eu disse, já, Enio. E ele disse, eu digo, então, você está querendo dizer que hoje vai todo mundo embora logo, porque o texto é curtinho, facinho, não tem muita coisa para o padre espremer, a pregação vai ser curta e vamos embora logo. E ele ri. E é mais ou menos isso. A gente pensa que a coisa óbvia está clara e resolvida, e é mais perigoso quando está assim. Quando o texto é pequeno, significa que tem nele elementos mas tão entrelaçados que supõem uma disciplina muito maior da nossa parte em extrair dele a substância que nós necessitamos. E hoje nós necessitamos sair daqui resolvido nesse tema. Eu preciso aceitar que Deus decida a medida com que eu serei sal e luz para o mundo. Eu preciso sair daqui decidido, que se as coisas estão escuras no casamento, na família, na minha profissão, no meu trabalho, eu não estou permitindo que Deus acenda em mim a luz que eu devo ser nos ambientes que eu vivo e frequento. Se está um caos, um desgosto, insalubre o ambiente da família, do trabalho, da igreja, eu preciso permitir que Deus decida e tenha autoridade e liberdade para dar-me a reta porção que eu devo derramar. Preste atenção numa regra. Sal, depois de posto na comida, não volta mais para a reserva, para a despensa. Acabou. A luz também. Propaga no infinito e dilui. Quando Jesus fala para mim e para você ser sal e luz, significa derramem-se em graça de amor, de serviço, de doação, de entrega, e não fique pegando de volta, porque o sal não volta para o saleiro, a luz não volta para a lâmpada. Gente, isso tem consequência dramática. Essa é a chave do segredo das dificuldades que eu e você enfrentamos em nossas vidas. Mas tem uma conclusão ainda mais dramática. Vamos lá? Quando nós somos sal e luz, Jesus conclui que acontece uma coisa mágica. Assim também. Brada a igreja. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Vocês vão se assustar com o que eu vou falar, mas não tem problema não. Nós precisamos de poesia. O poeta Tiago de Mello tem uma frase muito bacana que diz: faz escuro, mas eu canto esperando a luz. Então, se as coisas estão escuras, comece a cantar um louvor, comece a rezar, esperando ser luz, ao invés de reclamar da escuridão. Cante como poeta e aceite ser luz. A regra decisiva, o critério espiritual, teológico, psicológico, filosófico,
para avaliar se eu e você somos de verdade sal e luz. Se você é luz, na medida e na proporção do que Deus fez você e quer você para o mundo, se você é luz, se você é sal, a graça que você tem de ser sal e luz é uma graça. Provoca nas pessoas não tweet, aplauso, elogio e tapinha nas costas. Se você é luz, se você é sal, acontece um fenômeno espiritual. O ser sal e ser luz que você é, derramando-se, doando-se na dosagem equilibrada e saudável, provoca no coração de quem convive com você uma coisa linda, o louvor a Deus. As pessoas começam a cantarolar o louvor a Deus. Olha, seu ouvido pode recordar dos sons de louvor que habitam os ambientes que você frequenta. Louvor a Deus e não de elogio e aplauso e aclamação a você. O ambiente que eu e você frequentamos tem que ser um ambiente de gente louvando a Deus e não elogiando-nos. Glorificando a Deus e não aplaudindo-nos. Gente que precisa de elogio e de aplauso é gente que não tem liberdade interior para ser sal e luz na mão de Deus. Gente carente, com autoestima baixa, gente fraca, não tem maturidade para ser sal e luz. Ser sal e luz supõe, você está longe, escutando os filhos, a esposa, o esposo, o pai e a mãe, o genro, a nora, com todos os desgastes que tem na convivência, mas você escuta a eles cantarolando, louvando o Senhor. Simples, mas difícil, não é? Nossos ambientes têm sido, a gente escuta uma expressão moderna, nossos ambientes têm sido ambientes tóxicos, de gente reclamando, resmungando, lamentando, gente insatisfeita permanentemente, gente lamentando permanentemente. Se você ainda está com dúvida, eu vou te assustar, mas eu não vou te apresentar tudo não, senão a gente não sai daqui hoje. Vamos à primeira leitura. Eu peguei a primeira leitura, o Salmo e a segunda leitura, fiz o seguinte raciocínio. Dicas práticas da palavra de Deus de como ser sal e luz. Pasmemos. Anotei 38 pistas de como ser sal e luz. Nem vou entrar em todas elas, mas algumas eu preciso. Vamos à primeira leitura, porque tem umas que decidem o resto. Vamos lá. Profeta Isaías. Assim diz o Senhor. Como ser sal e luz? Lá da igreja. Reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o e não despreze a tua carne. 3 regras. Reparte o pão, acolher em casa, cobrir o nu. Se isso acontecer, já vem de imediato as consequências de ser sal e luz. Se você se abre para ser sal e luz na vida do faminto, do pobre, do peregrino e do nu, olha o que acontece. Verso 8. Olha pistas, os efeitos colaterais positivos e saudáveis de ser sal e luz. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. à frente Caminhará a tua justiça
e a glória do Senhor te seguirá. Brilhará a tua luz como a aurora, sua saúde recupera mais depressa, sua justiça caminha à sua frente, a glória do Senhor te segue. Ó, aqui não é a doutrina da teologia da prosperidade dos protestantes, das igrejas evangélicas e de muitos padres, não. Faz isso para Deus que Deus vai te dar aquilo. Não é essa mágica, não. Você reparte pão, acolhe em casa, cobre o nu e sua saúde vai recuperar mais depressa. Não é porque Deus vai te mandar uma gotinha da água poderosa e você vai sarar, não. Tem formas espirituais mais saudáveis de entender isso. Sua saúde vai recuperar mais depressa, sabe por quê? Porque você tem tanta coisa boa na sua casa e vive só resmungando e reclamando de uma dorzinha. Se você for ao encontro de um pobre, de um nu, de um abandonado na rua e ajudá-lo, você vai dizer, eu reclamando tanto, com tanta coisa que eu tenho. Você vai até esquecer. Oi, crianças. Põe um comportamento aí, vó, senão vira farra. Cuida. Talvez se dê menos brinquedo para eles, fica melhor. Você põe esse tanto de brinquedo aí, vira parque. Dá um brinquedo só. Então, sua saúde vai recuperar mais depressa. Por quê? Porque você vai tirar o olho do seu umbigo, não vai ficar olhando só para você. Os médicos às vezes dizem para a gente assim, você faz exame, um monte de trem, e o médico te dá uma bronca e te diz, você está lembrando mais das suas doenças do que ela de você. Pare de falar nela, toque a sua vida. Procure uma coisa boa para fazer, uma obra de caridade. Quantas pessoas vão ao médico, diz assim, arruma uma causa para você. Então, a mágica aqui não é aquela do toma lá da cá, da doutrina da teologia da prosperidade, não. Aqui a mágica é que você volta a olhar para as coisas boas e você também começa a glorificar a Deus. Mas agora tem uma regra fortíssima. Vamos. Não se empolgue na primeira parte, porque a segunda parte o pau vai comer como nunca você imaginou na sua vida. Tome comigo, vamos. Então invocarás o Senhor e Ele te atenderá. Pedirás socorro e Ele te dirá, eis-me aqui. Se você sonha com uma relação com Deus, em que você seja daquele tipo de vida espiritual, em que você começa a rezar e fala, Senhor, eu te peço, e o Senhor já diz, opa, eis-me aqui. Quem não quer uma vida espiritual dessa, né? Às vezes a gente passa anos e anos rezando e não sente nada, presença nenhuma de Deus. Deus dá 3 dicas para a partir de hoje você abrir-se para a possibilidade de ouvir a voz de Deus dizendo a você, eis-me aqui. Não se esqueça, olha o que vem. Você só vai invocar o Senhor e Ele te atender. Você só vai pedir o socorro e Ele vai te dizer, eis-me aqui, se. 3 coisas. Primeiro, se destruíres teus instrumentos de opressão. Reage, igreja. Segundo, e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa. Primeiro, se destruíres teus instrumentos de opressão. Segundo, deixares os hábitos autoritários. Terceiro, se deixares a linguagem maldosa. Ai, aí pesou tudo. Voltou para a estaca 0, não voltou? Irmã, irmão, uma pergunta extremamente desconfortável. E eu te peço que você não caia na besteira de você responder. A pergunta vai ser feita e você imediatamente peça ao Espírito Santo para ajudar você a mergulhar profundamente na realidade da sua vida, para que o Espírito Santo te diga quais são as realidades.
que precisam ser enfrentadas. Irmã, irmão, a pergunta é: quais são os instrumentos de opressão meu e seu? Quais são os hábitos autoritários meu e seu? Qual é a linguagem maldosa minha e sua, que tem colocado essas três coisas, uma barreira, um bloqueio, de tal forma que você reza, vai à igreja, abre a Bíblia, e você não escuta Deus dizer: eis-me aqui? Se te falta a graça de sentir e experimentar a palavra consoladora de Deus dizendo-te: eis-me aqui, entre hoje nos cômodos secretos de sua alma, de seu coração e de sua mente, e peça ao Espírito Santo: aponta quais são os instrumentos os instrumentos de opressão que eu preciso destruir, Senhor. Quais são os hábitos autoritários que eu preciso deixar de lado e a linguagem maldosa? Gente, nós estamos numa realidade assustadora de linguagem maldosa. Você pega, agora que mudou esse trânsito aqui, a casa paroquial está ali no alto, eu fico lá estudando, lendo e ouvindo as buzinas e o xingatório das pessoas na 90 e nesse pedacinho aqui, mas é um trem impressionante. Mas presta atenção, quando você fala de futebol com seus amigos, a linguagem maldosa que você usa para depreciar o time dele. Gente, o nível de barbaridade, eu acho que nós nunca tivemos uma classe média com um vocabulário tão pobre como nós temos hoje a classe média na linguagem maldosa na política. Assustador. A forma com que se referem uns aos outros e a forma com que nós referimos aos nossos e aos dos outros. Assustador. O Senhor diz que a linguagem maldosa põe obstáculo e impede que você escute Deus dizer para você: eis-me aqui. Você pode ter a capacidade crítica de avaliar o outro no mais alto nível, no esporte, no futebol, na política, na economia, na cultura. Eu de vez em quando escuto umas músicas que eu considero, não vou nem usar a linguagem maldosa, e essa semana eu passei a pensar: eu não posso mais falar do jeito que eu falo de certas músicas. Essa música não vai mudar, mas a minha linguagem maldosa, na forma de falar desse tipo de música que eu não gosto, tem que mudar. Foi uma tortura para mim, eu confesso. Eu passei a semana, de segunda até hoje cedo, com essa lista. Fiz essa lista e pus no espelho do celular. Cada vez que eu ia usar o celular, estava lá: destruíres teus instrumentos de opressão, deixares os hábitos autoritários, deixar a linguagem maldosa, senão o Senhor não te fala. Não fala. Então, se você pensa na possibilidade de avançar o seu caminho na relação com Deus, se você deseja evoluir e progredir na sua relação no ambiente que você vive, ser sal e luz, ver a coisa saborosa, iluminada, duradoura, permita que o Senhor entre na sua vida com a autoridade que só Ele pode ter. E Ele é, por excelência, aqui na cruz, o sal que faltava para dar o sabor e fazer durar o que em nós pode durar. Ele é a luz que faltava-nos. É Ele. Olhe para Ele, que Ele é o melhor modelo. Ele passou por aquilo lá, sem nunca ter pensado e nem feito o mal. Ele passou por aquilo lá, sem nunca usar um instrumento de opressão, sem nunca ter um hábito autoritário, sem nunca usar uma linguagem maldosa. Não é o modelo perfeito? Não é? Dê uma salva de palma para Ele, minha gente. Reage, minha gente.
Ele está no monte, ele está na montanha, ensinando aos discípulos. Olhemos para ele. Ele é o sal, ele é a luz. Imitemo-lo. Tem muita coisa que eu poderia ainda apreciar da primeira leitura e sobretudo do Salmo. No Salmo tem 16 pistas de como ser sal e luz, que eu nem vou entrar. Mas eu preciso entrar hoje na segunda leitura. Vamos lá? Porque a gente tem dificuldade de entender esse aspecto tão importante da pregação da palavra como uma forma de ser sal e luz. A pregação, o anúncio do Evangelho é uma forma de ser sal e luz. Como me compete esse papel e eu sofro muito nessa responsabilidade, eu preciso ajudar os irmãos e irmãs e até pedir ajuda aos irmãos e irmãs para que eu não me furte na minha obrigação de ser sal e luz no papel de pregador. Olha o que é a pregação e o papel da pregação quando ela, e você pai e mãe, você vô e vó, com a sua responsabilidade de pregar e ensinar um neto, uma neta, um genro, uma nora, um filho, a palavra de Deus. Olha o papel da pregação. Vamos ver? Tome lá. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julgueis saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Presta atenção. A pergunta é: como ser sal e luz? Paulo, pregador do Evangelho, diz: eu fui à cidade de vocês para ser sal e luz, a Corinto. Anunciar-vos o mistério de Deus. Não recorri à linguagem elevada, não recorri ao prestígio da sabedoria humana, não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Esse é o centro da pregação. Você, pai e mãe, que fala de religião, fala de Jesus, fala de religião para filho, para neto, e eles não aprendem nada, entenda que anunciar o mistério de Deus é ensinar quem é esse Jesus Cristo crucificado. Esta abordagem está perdendo peso. Entre os evangélicos se diz: não, a gente vai na igreja católica, cheguei lá na igreja, uma igreja linda, mas o que tinha lá? O principal símbolo era o Deus de vocês, que está morto na cruz. O nosso Deus está vivo e verdadeiro. E os jovens escutam essa linguagem dos evangélicos e pensam: é verdade, nossa, é verdade, olha só, os crentes têm razão. O apóstolo Paulo diz: não, o conteúdo e o método da minha pregação é anunciar Cristo e este crucificado. E anunciar não é simples. Anunciar o mistério de Deus é difícil. É difícil para o pregador e é difícil para quem escuta. Versículo 3. Tome. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio e muito tremor. Vocês não têm noção. A não ser que o pregador considere que a missa é repetir um ritual, que o povo não está nem aí. Tem gente que diz para mim: padre, é bobagem dar tempo demais na pregação, ninguém quer nada com nada não. Eu escuto não há uma semana que alguém não diga isso para mim: padre, não compensa não, as pessoas não querem isso não. Inclusive irmãos padres que dizem: ih, que desperdício de tempo seu, gastar isso na pregação. Vocês não têm noção do que é a fragilidade da saúde de um padre, de um pregador, posto todos os dias e todos os domingos, 4 vezes a cada domingo, tendo que pregar cheio de fraqueza, receio e temor diante das pessoas. E não há um domingo que eu não passe
por mudanças metabólicas enormes no meu organismo, de mudança de temperatura, porque eu penso, eu preciso falar coisas, eu preciso de enfrentar uma realidade como essas que eu acabei de falar, de destruir os instrumentos de opressão, de deixar os hábitos autoritários, a linguagem maldosa. É difícil demais mexer nisso. É receio, é fraqueza e tremor para dizer você, pai, mãe, esposa, crie coragem, arrume um caderninho, dê uma folha branca e entregue para sua esposa, para o seu esposo e diz, bem, tempera a minha vida, ilumina a minha vida, faz para mim a lista, bem. Vai ser duro para eu escutar, mas faz a lista, bem, de quais são os meus instrumentos de opressão no nosso casamento e aqui em casa. Quais são meus hábitos autoritários aqui em casa? Qual é a minha linguagem maldosa? Faz para mim, me ajuda, tempera a minha vida, ilumina a minha vida. Pensa que é fácil dizer isso para marido e mulher? Para avô e vó? Pavoroso. A sensação que dá é que ninguém está afim de um aprofundamento desse, não. A gente quer soluções, inclusive, destruir os hábitos os instrumentos de opressão. Os instrumentos de opressão dos povos é o quê? O exército e a guerra. Quando tem os desfiles desses países totalitários, você pode ver a Rússia, você pode ver a China, a Coreia, mas também Estados Unidos, a potência dos exércitos. Não se destrói os instrumentos de opressão, ao contrário, enfeitam-nos para que eles realcem e ameacem o mundo só desfilando os instrumentos de opressão para dizer, fique na sua. E aqui a palavra de Deus fala, pegue o seu exército, pegue todas as suas armas do seu exército, destrua, derreta. Você vai me ouvir dizer, eis-me aqui. Você vai ouvir a minha voz, do Pai Todo-Poderoso, do seu lado, dizendo, estou com você, eis-me aqui, fala. A pregação, ela dá fraqueza, receio e tremor, porque ela mexe primeiro com o pregador. Eu disse, eu mesmo passei a semana e imagino que vou demorar a terminar a minha lista de quais são os meus, do Antônio e do padre, os meus instrumentos de opressão, os meus hábitos autoritários, a minha linguagem maldosa. Irmã, irmão, para ser sal e luz no mundo, supõe um processo. Volta comigo à segunda leitura. Versículo 4. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria. E a pregação não é isso, discurso persuasivo para você se convencer. Pelo contrário, é para ajudar você a entrar dentro de você, mergulhar no mais íntimo da realidade de sua alma e do seu coração e encontrar uma coisa. A pregação tem que ser, leia, uma demonstração do poder do Espírito, brada, para que a vossa fé se baseie no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Não sai daqui empolgado com o homem, não. Com falastrão, com o microfone que não desgruda dele, não. Saia daqui tocada, transformada pela demonstração do poder do Espírito Santo que habita-te. Saia daqui com uma fé baseada no poder de Deus. O problema é que a pregação deixou de ter importância para nós católicos. A gente vai na missa e quase que põe no automático. Amém. E vai. Pega esse folheto. Amém. E vai. A pregação tinha que pegar a gente todo domingo e moer com a gente. Fazer a gente voltar para casa
absolutamente novos. Não nos esqueçamos que quando Jesus fala, vós sois a luz do mundo, a primeira obra de Deus, quando Ele, o Espírito pairava sobre as águas, a primeira voz de Deus foi, faça-se a luz, e a luz se fez. Jesus na pregação dele, no monte, dizendo, vós sois a luz, está dizendo, devolva a você a identidade original da primeira coisa que Deus criou, luz. Você não está no mundo para ser treva, para ser escuridão, você está no mundo para ser luz. Não tenha medo, irmã, irmão, do poder do Espírito, e não tenha desistência de buscar basear sua fé no poder de Deus e não na sabedoria de homens. Não tenha medo. A sua relação com Deus vai sempre supor a sua relação com você mesma, com você mesmo. Eu te suplico, tenha coragem de pedir ao Espírito Santo que habita você, para ajudar você a entrar na realidade mais profunda do que você é, e encontrar a sua essência mais profunda, de ser sal e luz. Ainda que para isso você tenha que pagar um preço caríssimo de renúncia dos teus instrumentos de opressão, dos seus hábitos autoritários e da sua linguagem maldosa. Ainda que seus lábios tenham que ser purificados ao ponto de aquele vocabulário que até hoje você sempre usou, aquelas palavras que todo mundo quando escuta lembra de você, a partir de hoje seus lábios terão outra riqueza de palavras, saborosas e iluminadoras. Amém. Incline a sua cabeça. Feche os olhos. Também as crianças. Criança também tem instrumento de opressão. Criança também tem hábitos autoritários. Criança também tem palavras maldosas. E você que é pai e mãe precisa ter autoridade. Não ser um opressor, mas você precisa ter autoridade de pai e mãe, de vô e vó. Você precisa entrar na vida do seu filho, da sua filha e dar conta de ajudá-lo a identificar quais são os instrumentos de opressão dele, quais são os hábitos autoritários dele, qual é a linguagem maldosa dele e libertá-lo. Você precisa ser sal e luz na vida da criança que você cuida, que Deus te deu como filha, filho, como vô e vó. Não tenha medo da sua responsabilidade e ponha-se nessa relação também de submissão à vontade de Deus. Incline a sua cabeça, no íntimo do seu coração reze, fale com o Senhor e suplique as graças que você precisa para voltar a ser sal e luz na vida daqueles onde Deus te pôs. Na família, no trabalho, na igreja, na sociedade e no mundo. Suplique. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. 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 Abre bem. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Canta
Para você, com a mão no seu coração, com os olhos fechados, canta para você. Anuncia essa palavra para você mesma. Deixa a luz do céu entrar. Canta, igreja. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Mais uma vez, só as vozes. Deixa a luz do céu deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu. Abra seus olhos, olhe para a cruz de Jesus, deixe o folheto no banco, fique de pé, estenda suas mãos aqui para Jesus. Pai, mãe, vô, vó, pega as mãos da sua criança, estenda as mãos da sua criança com autoridade aqui para a cruz. Peça a Jesus, que nunca usou um instrumento de opressão, nenhum hábito autoritário, nenhuma palavra maldosa. Peça a Jesus para ajudar você a voltar para casa hoje com a coragem de deixar que Ele te guie e te aponte. Quais são os instrumentos de opressão que precisam ser destruídos em você, que tanto estragam sua vida, suas relações, os seus hábitos autoritários, às vezes com você mesma, com você mesmo, a sua linguagem maldosa. Peça a Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus. O Senhor é o sal, o Senhor é a luz, invencíveis, nunca perde o sabor, nunca perde a força da claridade. O Senhor ilumina eternamente os homens e as mulheres de todos os tempos. Jesus, eu te peço, hoje, pelo poder do seu sangue, por sua morte, pelo poder da sua ressurreição, eu acolho a autoridade do Senhor como sal para temperar a minha vida, para salvar a minha vida do que está sendo estragado, adoecido. Eu peço e acolho a autoridade do Senhor para iluminar a minha vida, para me iluminar. Põe a mão no coração e diga: Senhor, eu te acolho, meu sal, minha luz, minha salvação. Incline a sua cabeça, agradeça a Jesus, louve a Jesus que não te abandona, não desiste de você, não te joga no lixo para ser pisada, para ser pisado, mas oferece o corpo e o sangue dele para te temperar, para te dar sabor, para tornar sua vida um dom para você e para o mundo. Agradeça a Jesus. Deixa a luz do céu entrar. Canta.
Deixa a luz do céu entrar. Abre bem. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar.